Bom, meus lindos, boa noite mais uma vez. Vamos iniciar a mais uma noite de estudos, a mais um encontro. Vamos se abrir para deixar a luz entrar, para a gente aprender mais um pouquinho com o Espírito Santo. É tão importante a gente se nutrir desses ensinamentos, né, Rê? Tu falou que senti falta, né? A gente sente falta desse direcionamento, porque a nossa mente, ela é muito perdida. Ela é muito perdida. E quando a gente permite ouvir, né, algo em nós reconhece a verdade daquilo, né? Quando a gente se abre para aprender, para olhar para o interior, para escutar os ensinamentos do amor, a voz do amor, a gente reconhece. E essa energia, essa lembrança nos faz bem, nos direciona, nos alimenta, né? E quando a gente não tem isso, quando a gente fica um tempo sem isso, a gente sente falta porque parece assim, opa, eu estou precisando me nutrir. É uma fome e é uma sede que não é do corpo, é da alma mesmo. E quando a luz vai entrando, quanto mais a gente permite que essa luz entre, né, mais a gente vai se conectando a ela, mais também a gente vai percebendo quando a gente está desconectado dela, né? E, e eu lembro que nas noites dos nossos encontros, a gente sempre sai muito alimentado. Sempre teve todo mundo que estuda. Boa noite, Cris, bem-vinda, minha linda. Começamos Oi, boa agora. noite. Boa noite. Obrigada, Bem-vinda, amada. E obrigada. quando a gente vai alimentando, né? A, eu me perdi agora que eu chamei a Cris, mas já vai voltar o enredo aqui. Quando a gente vai se alimentando disso, a gente vai para os dias seguintes muito nutrida do ensinamento. Mas aos pouquinhos a nossa mente vai apagando, até vir um novo dia, né? Então, essa nutrição que a gente faz aqui, ela tem que aumentar cada vez mais, e não diminuir. Vocês vão sentir muito se vocês diminuírem, porque vocês já deixaram muita luz entrar. Então, a disponibilidade para ouvir a voz de Deus e internalizá-la e pegar essa direção, ela só tem que aumentar essa disponibilidade. Porque quando a gente se distrai, ou a gente se interte com outras coisas, a gente prioriza uma outra coisa, logo em seguida a gente vê a falta que faz. Porque a gente está no dia a dia todo desconectado ou desconectada. Tudo tira a paz, tudo, a preocupação entra fácil, o medo entra fácil, a gente fica toda descompensada. Quantas vezes eu percebi isso, eu falava, meu Deus, por que que eu não alimentei a minha mente antes de sair para o mundo, né? Antes de a minha mente se perder um pouquinho aqui, né? Nas experiências, nesses gatilhos que já são automáticos em mim, mas quando eu me alimento, eu saio do automático, né? A presença, a voz de Deus, ela nos tira do modo automático, nos tira cada vez mais das reações impensadas, né? Ela traz presença para a nossa vida. Por isso é tão importante a gente fazer isso. E aí, meus amores, falando um pouquinho, né, do capítulo 8 que a gente estudou na semana passada, só uma breve revisãozinha dele, porque a gente teve problemas de conexão, caiu muito e foi difícil de, às vezes, pegar, né, aquele enredo. Jesus nos ensinou, né, na semana passada com esse capítulo que é a jornada de volta, que a gente precisa fazer uma jornada de volta. Então, ele nos explicou certinho qual é o plano de Deus para nós. Ele fala: sua mente desta forma não vai funcionar. Ele vem nos falando isso. A sua mente, na forma como ela se reconhece, no que ela valoriza, no que
como ela se posiciona, ela joga contra a tua alma, a tua essência. E como ela joga contra a tua alma e a tua essência, ela joga contra a tua verdade. E isso nunca vai funcionar, porque só a verdade é verdadeira. Jesus fala no curso. Só a verdade é verdadeira significa você não muda o que Deus criou. Você não muda a tua verdade. Você nunca vai deixar de ser essa essência unificada, essa alma. Você nunca vai deixar de ser. E essa alma foi criada para amar de forma incondicional. Essa alma foi criada para servir. Essa alma tem um propósito com todos os irmãos, que Deus tem uma dança com todos os irmãos, ela tem um propósito unificado. Então, essa tua forma de se ver individualizada, de esquecer da tua alma, de priorizar o teu corpo, tá sempre com o foco ali em como alimentar, em como fazer, deixar o corpo seguro, em como é, enfeitá-lo, agradá-lo, mimá-lo, né? Enquanto a gente fica nessa identificação, e não só pelo corpo, mas pelo indivíduo que a gente cria se identificando com o corpo, isso nunca vai funcionar. Então, a tua mente, ela acredita em, em verdades, e ela é iludida. A tua mente é iludida. E você vai precisar voltar a aprender. Então, o que você é? Você precisa reaprender o que você é, porque você está perdido nas suas ilusões. E essa jornada de volta, ela só vai ser feita, e ela vai ser feita com muito mais agilidade, falando agora de tempo, se você aceitar isso. Aceitar isso de todo o coração, né? Ele fala: você vai ter todos os recursos e as ferramentas necessárias para essa jornada de volta ao teu ser. Você vai ter tudo, mas o principal você precisa entender, você precisa querer e aceitar. Então eu preciso querer tirar a minha mente dos gostos da Camila, das crenças da Camila, do que a Camila acha que é verdadeiro, do que a Camila acredita, do que a Camila acha que é certo, do que a Camila acha que é errado, do que a Camila acha que ela que merece, do que a Camila acha que não merece. Eu vou ter que tirar a minha mente deste ponto. Eu não vou ter que tirar, porque quem tira é o Espírito Santo, tá? Retificando, mas eu preciso abrir a minha mente para ser tirada. Essa é a melhor forma de colocar. Eu preciso abrir a minha mente para ela expandir, para ela alcançar percepções da alma. E dentro desse capítulo 8, então Jesus foi falando, né, sobre estas situações. Então ele fala sobre o encontro santo, que foi o tema da nossa imersão, tá? Que no finalzinho a Aline chegou, tem a Cris, a Chico. Eu quero que cada uma dê um breve depoimento do nosso dia para quem não estava, tá, meninas? Boa noite. Não, acho que não. Olha, o que que tu acha que não, o que vai falar sim? A Camila da Olha, presente. ela não tá escutando ainda. Quatro leite. Quanto que tiver Ô, ô, igual. a, ô, minha aluna quase diplomada, olha, eu vou botar ela no mudo, daqui a pouco ela vem aqui para nós, certo? Ah, ela já apertou no mudo. Ah, aparecesse aí. O que que tu tá aprontando, guria, que tu já chega agitada aí? Como é que é? Cadê aquele estado de presença que tu saiu daquele encontro? Cadê a minha... Tu ria? Agora eu quero te Eu, ouvir. então, eu levei as crianças no Gil, daí eu tô chegando na casa da sogra para jantar, porque a comida tava boa do meio-dia. Uhum. Eu tô certinha, daí eu vim acabar com a comida agora para terminar, né, para não sobrar. Tá, claro, claro, mas fica escutando, né? Fica É, e eu escutando que cheguei aqui bem dois. escuta que o alimento da alma também é importante, tá? Então, daí eu vou estar aqui conectada com vocês, tá? Então tá, estamos aqui.
Então, voltando aqui, dentro do plano que Jesus nos apresenta. Deus tem um plano para ti, entenda isso. O Espírito Santo te habita e habita no teu irmão. E você vai alcançar o teu ser através das tuas relações, dos teus relacionamentos. E vai ser uma jornada, mas vai ser a forma como você vai acessar o teu ser, que é o ser do irmão. O teu ser é o do irmão. E até a tua mente não se posicionar e reconhecer e perceber essa unicidade, você não pode descansar, você tem trabalho a fazer. E aí, dentro da nossa imersão, onde a gente trabalhou muitos encontros santos lá, fizemos uma dinâmica bem legal, aonde com os ensinamentos do Espírito Santo nos encontros santos. Então, Jesus nos ensina, tem um plano dentro das tuas relações. Sempre tem um propósito com cada um que você se encontra. Sempre tem um propósito para cada situação, cada pessoa do teu dia. Os teus irmãos vão ser um espelho das crenças que ainda tu precisa curar. Só que você precisa primeiro aprender que não é nada sobre eles e que a tua mente acha que é tudo sobre eles. A tua mente projeta tudo no irmão e ela faz isso, claro, para se defender. O ego ele quer se manter, né, dentro da nossa mente. Então, a culpa, né, quem é o culpado e, e o que o irmão faz não tem nunca nada a ver comigo. O ego nunca vai te levar nesse ponto aonde você olha para o que você pensa a respeito do irmão e realmente enxergar que o que você pensa é algo ruim. O ego ele vai fazer duas coisas: ou deixar a culpa no irmão, que é a projeção. Ele fala isso, é a projeção. Então, tu deixa lá, o irmão, poxa, eu me irritei com o irmão, eu senti, a minha paz saiu de alguma forma, ou eu fiquei triste, ou eu fiquei irritada, ou eu fiquei incomodada, mas a culpa é do irmão e não tem nada que eu possa fazer. Eu deixo lá, ou ele faz isso, ou ele tenta maquiar os nossos julgamentos. Primeiro você olha e fala, nossa, que pessoa ingrata. Realmente o ego julga dessa forma. Mas depois ele pega e fala, não, mas tadinho, essa pessoa deve ter os seus motivos, essa pessoa deve ter, então ele vai sempre não permitir que você olhe realmente o que você pensa, que aquele julgamento negativo está ali. Então o ego vai ter sempre estas armadilhas para você. Ou tu mantém a culpa no outro, ou você maqueia o seu julgamento. E aí Jesus fala o seguinte: os encontros santos serão as tuas ferramentas de cura, porque ali o teu irmão vai se comportar de uma certa forma que vai mexer nos teus gatilhos, vai mexer nas coisas que tem ainda em você. Então, olha que maravilhoso a gente poder trabalhar com o Espírito Santo todos os dias na cura da nossa mente, para nossa real felicidade, para a gente fazer de novo essa jornada de volta ao que somos, de volta ao amor. Olha que bênção. Porque Deus fala, Jesus nos fala, você não pode desconfigurar o que você é. A tua mente, entenda, ela, a tua mente, ela colocou condição no que é incondicional. E a partir do momento que você acredita nestas condições, você perdeu o significado do amor e do que você é com Deus. Ele fala aqui nesse capítulo 8, na jornada de volta ao amor, que a gente é o tesouro de Deus. Aí ele fala: como pode a alegria estar triste? Como pode o amor estar com medo, se não é nas ilusões da tua mente?
se não é num pensamento, numa ideia falsa do que tu é, do que tu quer, do que tu busca para a vida. Então, aqui Jesus traz essa jornada de volta, assim, ó, entenda, você é um com Deus, você é o canal dele, você é a alegria, você é o amor, você é o carinho, você é a segurança, você é tudo isso. Você é o tesouro de Deus, não existe mais nada que o Pai queira, a não ser se estender conosco. E aí a nossa mente está lá. Estou chateada porque não aconteceu isso da forma que eu queria, porque eu tinha que ter ido lá, porque devia ter sido dessa forma, porque essa pessoa não. A nossa mente está ali toda desconfigurada, toda, toda desconectada do que ela realmente é, né? Trazendo tristeza para ela mesma, que para ela é real, para ela é real. Tudo que a gente acredita e vive como verdade, por mais que seja uma ilusão, para nós é real. Então, o sofrimento para nós é real. Só que, em verdade, ele é criado por nós. E a gente não compreende como a gente cria ele. Mas a gente está aqui para compreender. Porque a gente cria ele, porque a gente fomenta ilusões sobre nós mesmos. Falsidades. Um ser falso. Então é tão maravilhoso, né, esse plano que o Espírito Santo tem através das nossas relações, porque eu posso estar no lugar que eu estou, aonde eu estiver, Deus está comigo para me curar. Ele vai mandar exatamente as situações que eu preciso. Então eu posso ficar tranquilo, que a cura ela não vem somente para quem faz as imersões espirituais, né? Quem vai, ou eu preciso estar em meditação, ou eu preciso estar enfim, muitas crenças que a gente tem. Não, não, é no teu dia a dia, é com o teu irmão, e você tem tudo que você precisa. A única coisa que você precisa realmente desenvolver é a tua atenção a isso. É a tua atenção à tua jornada espiritual. Porque aqui a mente ela não quer que tu entre na jornada espiritual. Fica tudo sobre o material. Agora, se você se ater à sua jornada espiritual, você trabalha todos os dias com o Espírito Santo de uma forma espetacular para a tua liberação e expansão. E aí, nos nossos encontros santos com os nossos irmãos, que é o que a gente vai falar agora no capítulo 9, a gente vai falar um pouquinho sobre a resposta da oração e sobre a correção do erro. E a gente vai entrar um pouquinho na correção do erro antes da resposta à oração. E nessas interações com os nossos irmãos, nesses encontros santos, o Espírito Santo vai nos ensinar muito. Ele vai nos mostrar muita coisa dentro da nossa mente. Muitos medos, muitas crenças falsas, muitos julgamentos, julgamentos. Você vai perceber que você não consegue olhar para ninguém sem um julgamento, né? E a partir do momento que você convida o Espírito Santo para estar contigo, ele quer ser o teu julgador. Porque ele quer que você saia da perspectiva do certo e do errado para a perspectiva do verdadeiro e do falso. Porque o que é verdadeiro, ele quer que você valide na sua mente, que você aceite. E o que é falso, ele quer que você abandone. Ele não quer que você corrija. É muito interessante, gente, o subcapítulo A Correção do Erro. Por favor, quem tem o livro, leia esse subcapítulo. Ou na forma digital, ou na forma física, é na página 176 do capítulo 9. A correção do erro. É muito importante a gente entender a mensagem desse subcapítulo, porque a primeira coisa que o ego faz é apontar o erro do irmão, é enxergar esse erro e validá-lo
e fazer desse erro verdadeiro. E todo o ensinamento do Espírito Santo vai se basear em a gente soltar essa tendência tão forte que temos de pegar o erro, de pegar o que a gente achou errado e fazer disso algo real. Olha o que ele fala aqui no primeiro parágrafo. O estado de alerta do ego para os erros de outros egos não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que mantenhas. O estado de alerta do ego para os erros de outros egos, não é o tipo de vigilância que o Espírito Santo quer que mantenhas. Os egos são críticos em termos do tipo de sentido que representam. Para o ego, é benigno, certo e bom apontar erros e corrigi-los. Isso faz sentido perfeito para o ego, que não está ciente do que são os erros e do que é a correção. Os erros são do ego, e a correção dos erros está no abandono do ego. Gente, isso é muito importante a gente entender, tá? Porque a gente sempre enxerga o erro do outro e quer corrigir de alguma forma, quer mudar o outro de alguma forma. A gente faz desse erro real. Lembrando da nossa mente que tudo o que a gente foca e tudo o que a gente aceita é o que traz realidade, então o abandono do ego é a forma de corrigi-lo. Sempre que eu pego o erro de alguém e eu fico focando nesse erro com a pessoa, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso. Você amplia isso, essa verdade sobre o outro. Você amplia a falsidade do outro. Olha que interessante. É importante a gente entender porque o ego quer fazer um movimento contrário do que é a cura. Por isso é tão importante a gente se ater. Os erros, os meus erros, os erros do irmão, Deus que tem que cuidar. É Deus que corrige, não eu. Os meus erros eu entrego ao Espírito Santo como os erros do meu irmão. Eu não posso manter a minha vigilância a erros como o ego quer fazer. Então, sempre que você estiver em um encontro santo, e para você tá gritante o que os erros que o irmão está cometendo, o que o irmão está fazendo, quando isso estiver muito alto dentro da tua mente, você quer brigar, você quer corrigir, você quer mudar aquela pessoa, você quer mudar aquele comportamento, tá? Que o ego, ele gosta muito de atuar no comportamento. Porque, claro, o comportamento não muda a mente. Jesus sempre ensina, você não vai conseguir fazer nenhuma mudança fundamental, ou seja, fundamental, integral, mudando o teu comportamento. Nada acontece no comportamento. Você vai conseguir fazer a mudança fundamental mudando a tua mente. Então ele fala sempre para gente, a vida está na mente. O efeito, a experiência aqui, os comportamentos é uma consequência das escolhas da mente. Então eu preciso parar de querer atuar na correção dos comportamentos, atuar num efeito. Eu preciso ir para a causa. Então ele fala que os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego. Quem vai me ajudar a abandonar o ego? Aí que entra o trabalho do Espírito Santo. Ele nos ajuda a abandonar esse olhar que temos para o erro do irmão, esse julgamento que temos sobre a perspectiva negativa do irmão. A gente pega o falso do irmão e torna verdadeiro. A gente pega o erro do irmão e amplia e torna ele maior. E a gente que está aqui
para aprender a ser a luz do mundo, para levar o Espírito Santo e o amor para todas as mentes, não só para a nossa, a gente tem que entender o tipo de vigilância que a gente tem que fazer. E aí ele continua aqui, eu vou ler mais um pouquinho para a gente, tá? Então, o irmão, ele, no caso, o irmão, né, necessita de correção em outro nível, porque o seu erro está em outro nível. Então, esse nível que ele fala é o que eu expliquei, não é no nível do comportamento. O erro do irmão precisa de correção na percepção, é em um outro nível. E quem corrige a percepção? O Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo. Eu não posso assumir a função do Espírito Santo de querer corrigir ninguém. Nem os meus erros eu consigo corrigir. Jesus fala aqui, nem os teus você consegue corrigir. Imagina os do irmão. Pois Jesus não fala, tira a trava do teu olho primeiro, para depois querer tirar o cisco no olho do irmão, né? Tem uma passagem bíblica que ele fala isso. Olha para você primeiro. E o que você está querendo corrigir o do irmão enquanto você está ali cego ainda com relação à sua verdade, com relação a quem você é, quem você é, né? Então ele fala isso, que a função do Espírito Santo é de corrigir os nossos erros aonde eles devem ser corrigidos, que é na nossa mudança de percepção, que é iluminando ele. Não nós aqui apontando os dedos, querendo dizer o que é certo e errado para o outro fazer, ampliando o que é falso, ampliando a ilusão que o outro alimenta de si mesmo e que você está ajudando a alimentar. Então, essa nossa tentativa de corrigir, que o ego tanto gosta, né, porque ele sabe o que é certo, o ego sabe certinho como cada pessoa devia se comportar em cada lugar, em cada coisa, para satisfazer os seus critérios. Mas ele de nada sabe. Então a gente tem que entender qual é a função do Espírito Santo e qual é a nossa. A função do Espírito Santo é de corrigir os nossos erros, tanto os meus quanto do irmão, porque ele corrige no nível certo, aonde é a causa. Nós não temos esse poder. Quando a gente quer atuar na correção do erro do irmão, nos comportamentos, a gente amplia o que é falso sobre o irmão. A gente dá mais vida a isso. E fomenta a ilusão, a falsidade do outro. Aí ele fala: se aponta os erros do ego do teu irmão, tens que estar vendo através dos teus, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Isso não pode deixar de ser verdadeiro, uma vez que não existe comunicação entre o ego e o Espírito Santo. Olha que interessante isso, queridos. Se apontas os erros do ego do teu irmão, tens que estar vendo através do teu próprio ego, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Isso não pode deixar de ser verdadeiro, uma vez que não existe comunicação entre o ego e o Espírito Santo. Isso é interessantíssimo, tá? Então ele fala, se você tá ali todo incomodado, olhando o erro do outro, só pode estar vendo a partir do teu ego também. E você tá tão cego quanto o irmão. Você tá tão errado quanto o irmão. Porque a partir dali é só ilusão. Aí eu falo assim, porque eu já perguntei para Deus, né? O Espírito Santo, tá, quando que eu sei que é meu ou quando que eu sei que é do irmão? O que que é meu, o que que é do irmão? Eu quero saber, né? Só para mim ter certeza que eu não estou deixando trabalho por fazer aqui, tá, Espírito Santo? Mas é o seguinte, meus queridos. O Espírito Santo, a mente que nos habita, tá? O Espírito Santo não está alheio a nós, só para a gente reforçar aqui. A nossa mente que habitamos com o Espírito Santo, ela não se comunica com o ego. Então,
se o irmão traz o ego, vem projetando, aquilo não nos incomoda. Quando é algo curado em nós, quando é algo que não mexe conosco, quando está curado, a nossa mente santa, vamos dizer assim, que habita com o Espírito Santo, não se comunica com aquele erro do irmão, com aquela projeção do irmão. Ou seja, aquilo não nos tira a paz. A partir do momento que o erro do irmão está tirando a tua paz, está te incomodando, é contigo. Está mexendo no que é teu. Então, é o que Jesus nos ensina aqui. Se você está apontando o erro, aquele erro está te incomodando, é teu. É cura. É chamado de cura que você tem que fazer. Se isso não te perturba, se você enxerga uma projeção, se você enxerga ou se vem uma projeção do irmão, o irmão projetando o seu ego, mas isso não vibra em você, não comunica com você, você vai curá-lo. Porque você vai levar amor, você vai entender o chamado. Se está tocando em você, é cura tua. E é isso que os encontros santos vão te mostrar. É cura tua. Então é muito importante a gente se ater. Aquele ditado, do eu, abraça que é teu. Então, se você está olhando o erro do outro e o erro do outro está te incomodando, você está apontando, está querendo deixar lá no outro, é o teu ego acusando o outro ego. E isso só tem uma resposta: chamado de cura. Então, ao invés de corrigir o irmão, eu deixo essa função para o Espírito Santo e eu me chamo ele para minha cura, para curar o que está aqui da minha mente. Porque se aquele ego tocou no meu ego, eu tenho cura a fazer. O ego se cura, se corrige. E quem corrige o ego é o Espírito Santo. E ele corrige a partir do momento que eu enxergo. Isso é meu, Pai. Essa situação é minha. Eu estou olhando, olha o que eu estou pensando a respeito desse irmão. Eu estou julgando ele assim, eu estou vendo ele assado, eu estou vendo assim, eu estou pensando dele assim. E é isso que ele quer. E eu não quero mais ver desta forma. Me mostra, né? A gente sabe qual é a nossa oração para o Espírito Santo. Me mostra, Espírito Santo. Eu, 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 eu abro mão um pouquinho dessa crença que eu tenho, ou dessa forma como eu estou vendo, que eu vejo o irmão tão, né? Eu rotulei o irmão já dessa forma, ele é assim, mas hoje, nessa experiência que eu tive com ele, eu te chamo e eu abro um pouquinho essa forma de ver para te entrar aqui e iluminar um pouco isso. E aí, quem sabe, tem um pouquinho mais, aí ele manda de novo e você vai ilumina um pouquinho mais. E você vai soltando, e você vai soltando, tu vai liberando a tua mente, vai liberando a tua mente, até que você cura uma percepção e aquela situação, ela não vibra mais, não comunica mais. O irmão pode vir com a mesma situação, aí você leva cura. Você leva cura porque você já olha de um ponto aonde o Espírito Santo te leva a curar. Curar por quê? Porque o Espírito Santo também habita no outro. E a partir do momento que é dali que você opera, o outro é resgatado. Jesus nos ensina que a gente nunca é curado sozinho. Nunca. A gente sempre leva alguém. A gente sempre traz, porque é através das nossas relações. Ninguém encontra Deus sozinho, tá? Aqui a gente vai viver Deus através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus quer dizer isso, que ninguém vem ao Pai não é que se não acreditar em Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é senão por Cristo, pelo nosso ser. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se você não se reconhecer como Cristo com os teus irmãos, se você não reconhecer esse ser unificado com os teus irmãos. E aí tem uma frase que até a gente colocou
lá no Encontro Santo aqui de Um Curso em Milagres, que eu quero falar para vocês, que cabe muito bem aqui. Peraí que a Aline postou lá para nós, e ó, vai ser muito útil agora, Aline, que é o seguinte, deixa eu ver, eu acho essa frase maravilhosa, eu sempre tenho comigo como um mantra. Peraí. Ah, eu acho que essa não estava no Encontro Santo, é aquela que você só vai sentir a Deus na medida em que você o der aos teus irmãos. Você só vai vivenciar Deus na medida em que você o der aos teus irmãos. Então, a nossa relação com Deus aqui, de novo, ela vai ser vivida através de Cristo, através dos irmãos, dos relacionamentos. Por isso a gente tem que estar tão atento ao que a gente está oferecendo. Por isso é tão importante esse ensinamento de hoje, a correção dos erros, porque a gente quer tanto corrigir os erros, a gente se bota tanto nesse papel de juiz da verdade, e o Espírito Santo diz: o teu papel é te curar. Corrigir é comigo. Então eu vou sempre, o meu movimento vai ser sempre de buscar honrar o irmão pela verdade que ele é. Pela essência. É o que Deus honra. Deus nos criou em essência amorosos, amor, santos, e é isso que é honrado. Sempre que a mente vier trazendo outra coisa, eu entendendo que o que existe é somente o que Deus criou, eu não posso validar as ilusões. Eu preciso entender, isso aqui não é real. Eu não posso ficar fomentando mais isso. Eu não posso ficar comprando mais essa forma de pensar, essa forma de enxergar, essa forma de culpar, essa forma de. Então você vai ter que fazer essa cura em você, junto com o Espírito Santo, né? Ao teu convite. Ele cura, mas só ao teu convite. Porque enquanto você quer pensar da forma como você quer, e ali você está certo e você senta nisso, você vai ficar com isso. Ele não vai conseguir fazer nada por você, mas ele pode fazer tanto por você e pelo outro, se você permitir. É claro, né? É lindo ou não é? É bom ou não é? Aí agora, o que acontece é que a gente não fofoca mais com ninguém. A gente fofoca com o Espírito Santo todo dia. Muda o tema da conversa, porque não posso culpar, o outro não está errado. É eu. Aí tu começa a papear com o Espírito Santo o dia inteiro. Ele fica o teu melhor amigo mesmo. É verdade, Monique. É engraçado, mas é verdade. É verdade, Cris. Tá papeando muito com o Espírito Santo, Cris? Quero saber. Se tu tá papeando muito com o Espírito Santo, aí que tá bom. Porque se tá muito tranquilo, é porque tu não tá olhando. Ah, com o esposo aqui. Então, o esposo é um companheiro poderoso, que vai te mostrar muita coisa que está dentro da tua mente. Ah, se ele me escutar, ele vai querer me abraçar, me mandar flor, dizer: Camila, tu é minha salvadora. Mas tu não pode mais botar a culpa nele, Cris. Não pode. É bem assim, bem assim. Mas é isso, meus queridos. Então, que a gente entenda a perspectiva que a gente tem que ter nos nossos relacionamentos. Que isso fique muito claro para nós. Porque a perspectiva do ego, ela é oposta a isso. Ela é oposta a isso. E você vai ter que estar vigilante com a tua forma de apontar erros, querer corrigir, né?
para converter tudo isso para entrega ao Espírito Santo, para pedidos de cura dos teus próprios julgamentos. Tirar o teu ego de cena, pouco a pouco, relação por relação, dia após dia, né? E encarar esse medo, né? Tem que iluminar ele, porque ele ali escondido, ele não vai nos ajudar. A gente fingir que não enxerga não vai nos ajudar, não vai facilitar em nada. Entenda, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para trabalhar, para te levar de volta para a felicidade completa, para uma mente restaurada, confiante, que ama, que sabe quem é, segura, plena, né? Abundante. Então, quem é que está nos falando aqui? A Rê. Passei por isso depois dos nossos encontros. Queria muito fazer uns comentários, julgamentos com uma amiga, mas cada vez que vinha o comentário na ponta da língua, eu pedia ajuda ao Espírito Santo para me calar, porque não era comentário que iria edificar nada, pelo contrário. Nossa, foi difícil, kkk. E agora pensando que falava muito mais sobre mim. Olha, Rê, que lindo, Rê. Que bom que tu estás entendendo e compreendendo. Falava muito mais sobre você. Isso mesmo. É sempre sobre nós, tá, gente? É mudar totalmente a perspectiva e ter altos papos com o Espírito Santo. É em oração o dia inteiro. Em oração, que eu digo, é o tempo inteiro em conexão com Ele, dizendo, poxa vida, o que está aqui dentro da minha mente, Espírito Santo, que está tão incomodado? O que está aqui? Me mostra o meu pensamento, vamos junto, deixa eu ver. E é muito papo com o Espírito Santo. Muito. E pode ter certeza que é o caminho certo, por isso que é a jornada de volta. A jornada de volta é essa, se volta para dentro. E sempre uma coisa que, por um momento, quando eu estava passando pelo aprendizado, eu ficava desconfortável em dar minha opinião. Porque eu falava assim, meu Deus, minha opinião é só ego, acho que nada vale aqui, nada conta. Aí eu ficava desconfortável, já não sabia se eu falava. Aí eu entrava em oração sempre antes de falar com alguém que me pedia uma opinião, né? Ou estava me contando algo e eu ia falar algo, né? Eu sempre entrava em oração, Espírito Santo, você fala aqui. E aí eu entrava na confiança, né? Porque você fala aqui. E muitas vezes nas minhas falas eu via até o que eu tinha que curar. Porque às vezes ele mostrava, era tudo sobre mim. Às vezes eu falando, eu assim, poxa, mas eu falei isso para ela. Olha o que que eu estou pensando ainda a respeito disso. Olha que crença está aqui ainda. Então, quando tu sempre entra em contato com o Espírito Santo e fala, você fala aqui, traga o que você quer para esse momento, ele vai trazer a oportunidade para ti ou para o outro, enfim. Mas para você, você vai reconhecer. Para você, você vai reconhecer. E aí, aqui, dando uma pincelada antes de a gente encerrar o nosso encontro, que a gente tem ainda 5 minutinhos, é a resposta à oração, que está no capítulo 9. E adivinha o que que Jesus nos ensina aqui, que é a nossa resposta à oração? O nosso irmão sempre vai ser a resposta à nossa oração. Ele fala que o Espírito Santo sempre vai falar através do irmão. Então, é o que eu estava falando, o que eu acabei de falar. Quando eu ia falar para alguma pessoa, às vezes, certas coisas, nossa, ali eu já via ele falando, me mostrando, eu já via ele me respondendo. Então, ele fala aqui que a resposta à oração, antes de entrar nessa, onde ele nos ensina que ele sempre vai falar conosco a partir do irmão, a resposta à oração, ele também fala assim: vocês já devem ter experienciado uma certa sensação de fracasso quando vocês vão rezar e vocês vão pedir algo ao Espírito Santo e vocês se sentem não atendidos. Parece que a oração não foi ouvida. Aí ele fala: a oração é sempre escutada, sempre. E a resposta é sempre dada. Só que o momento em que você está pronto para receber a resposta é o que vai mudar.
Ele fala que eu acho muito interessante, tem muitas respostas esperando por serem aceitas por você. Você tem muitas respostas esperando para serem aceitas. Porque nem sempre a resposta para aquela oração você está pronto naquele momento para enxergar, para aceitar. E é muito interessante isso. Então ele fala: nunca houve falha na resposta. Tem muitas respostas ainda esperando pela tua aceitação, pelo momento que a tua mente vai receber a resposta. Até porque, muitas vezes, ele fala, alguns pedidos que a gente faz vão aumentar o nosso medo. E o propósito do Espírito Santo é tirar o medo de nós. Então, tudo que aumenta o medo, e às vezes a gente pede algo que aumenta o medo sem saber, e a gente às vezes não recebe a resposta conforme a gente achava, a gente acha que não foi respondido, mas não é dessa forma, não. E aí ele fala também de que a resposta das orações, que o Espírito Santo vai sempre conversar conosco através dos nossos irmãos. Aí ele fala, eu quero ler uma partezinha aqui. Então ele fala o tempo inteiro para a gente desenvolver essa confiança no irmão, a confiança, honrar a essência do irmão, honrar o que o irmão é, acreditar naquilo que ele está pedindo, honrar o que o irmão. Então, ele sempre pede isso para a gente honrar a verdade sobre nós. Aí ele fala o seguinte, peraí, deixa eu só achar a parte que eu quero compartilhar aqui com vocês, só um pouquinho. Aqui ele fala o seguinte, as leis de Deus, parágrafo 11, tá? Nunca te esqueças, portanto, de que determinas o valor do que recebes e estabeleces o preço disso pelo que dás. Acreditar que é possível ganhar muito em troca de pouco é acreditar que podes barganhar com Deus. As leis de Deus são sempre justas e perfeitamente consistentes. Dando, tu recebes. Mas receber é aceitar, não ganhar. É impossível não ter, mas é possível não saber que tens. O reconhecimento de ter é a disponibilidade para dar, e só através dessa disponibilidade é que podes reconhecer o que tens. Então, vamos abrir só um pouquinho aqui. Deixa só eu ler a última frase para a gente depois fazer a conclusão dela. Assim, só podes pedir ao Espírito Santo dando a ele, e só podes dar a ele onde tu o reconheces. Então, ele fala que a gente vai reconhecer o valor, o que a gente vai receber na troca, naquela relação com o irmão, o nosso recebimento ali, ele está totalmente atrelado à disponibilidade que a gente está tendo em dar, né? Então, dentro das leis de Deus, como a gente já estudou, dar é receber. Ele fala que a forma como a gente recebe é dando. Só que esse receber não é que a gente ganha de Deus. Esse receber significa aceitar. Esse ganhar, desculpa. Esse ganhar, ele significa aceitar a dádiva que já está presente, aceitar o amor. É muito mais uma questão de eu escolher, de eu aceitar, do que de eu ganhar por algo que eu não tenho. Então, por quê? Porque eu já sou com Deus, eu já tenho tudo. O que está faltando para mim? Aceitar. A disponibilidade de aceitar. A disponibilidade de eu querer tirar aquele julgamento, de eu querer remover aquele julgamento que me impede de oferecer.
Então é isso que ele fala. Tu determinas o valor do que tu recebes pelo que tu aceita entregar. Essa é a lei de Deus. Eu só vou receber o que eu aceito entregar, porque eu sou com Deus. É uma decisão da minha mente. Aqui eu vou amar. O amor, ele é esta aceitação, é unir a minha vontade com a vontade de Deus. Em algum ponto desta caminhada, a minha mente vai escolher somente isso. Eu vou reconhecer que esta é a minha única vontade. A minha disponibilidade vai crescer tremendamente para mim aceitar o amor como a oferta que eu quero entregar. Por que que isso vai acontecer? Porque o Espírito Santo ele vai atuar nisso, nessa minha disponibilidade de aceitar o amor. O que a minha mente nega com o julgamento, o Espírito Santo desmancha para mim poder aceitar mais, para mim poder dar mais disponibilidade para eu ser o ser que eu sou, para eu ser o amor. Então ele fala: nunca te esqueças, portanto, de que determinas o valor de que recebes e estabeleces o preço disso pelo que dás. Acreditar que é possível ganhar muito em troca de pouco é acreditar que podes barganhar com Deus. Então, se a minha disponibilidade é pouca de ser o amor, eu não vou receber muito, eu não vou enxergá-lo, eu não vou porque, de novo, a lei de Deus é dar para mim ter. E o dar significa o que ele falou, não que eu ganho, é a minha disponibilidade de ser o que eu fui criada para ser. É uma decisão que eu tenho que tomar. E que o Espírito Santo me ajude muito nisso. Então, assim, só podes pedir ao Espírito Santo dando a ele, e só podes dar a ele onde tu o reconheces. Aí ele fala: esse é o caminho, vamos encerrar com esta. Esse é o caminho e o único caminho para ter a sua resposta, porque a sua resposta é tudo o que podes pedir e querer. Diz então a todos, vamos terminar com essa oração hoje, meus lindos, porque quero me conhecer, eu te vejo como filho de Deus e meu irmão. Então, de novo, a oração que a gente tem que falar a todos os irmãos, que a gente tem que ter aqui sempre, enquanto a gente tiver os encontros santos. Porque quero me conhecer, eu te vejo como filho de Deus e meu irmão. Certo? Certo, queridos? A aula de hoje nos direcionou de uma forma muito, muito importante com relação aos erros. É isso aí, Luiz Felipe, gostei. Gostei. É isso, né, Cris? É isso mesmo, meus queridos. Agradeço imensamente por estarmos aqui aprendendo tudo isso e seguindo o plano que Deus tem para cada um de nós. Que vocês, nos encontros que vocês têm com os irmãos que Ele colocar ao lado de vocês, à frente, enfim, o seu dia a dia, que vocês honrem o que Jesus nos pede para honrar, que vocês se coloquem no papel de curadores e não de corretores de nada e de ninguém, e que vocês olhem sim para suas próprias mentes para entender os julgamentos que estão bloqueando tanto você de ser o amor. Ok? Muito obrigada, linda semana. Ah, Aline já terminou de comer. Cris, querem dar uma palavrinha? Eu só vou encerrar a gravação